Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Pois é, final de semana chegando e muitos já se preparando para o Shabat, para o tempo de descanso, para entrarmos no descanso do Senhor. Isso é muito interessante porque muitas vezes as pessoas, por entender o Shabat como algo apenas judaico, um descanso judaico, não entendem o real significado desse tempo, desse dia chamado Shabat, que na verdade não é o dia específico em si da semana, mas um tempo de descanso separado e preparado por Deus para nós. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. No Salmo 27, verso 13, o salmista Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, ele diz assim: ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto Ele estiver aqui na terra dos vivos. Escute, ainda assim, apesar de, ainda que, mesmo que, eu confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver na terra dos vivos. Davi, com essa declaração, queridos, estava dizendo assim: olha, ainda assim, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas que a vida nos propõe, diante de tantos inimigos que se levantam, ainda assim, mesmo assim, eu vou continuar vendo a bondade do Senhor enquanto eu estiver na terra dos vivos. Sabe, queridos, ontem eu estava comecei a ler, na verdade, um livro sobre batalha espiritual, processos libertatórios e etc. Como funciona, como que é a dinâmica, a logística do mundo espiritual, porque é uma batalha que você, quer queira ou não, está dentro dela. Não importa se você crê ou não, não importa se você acredita, se você já viu, se você sentiu, o fato é que todos nós estamos em uma verdadeira guerra entre céu e inferno, entre o bem e o mal. Satanás o tempo todo luta tentando nos destruir para atacar a Deus. E Davi, entendendo todos estes levantes espirituais, Davi entendendo que o mundo espiritual está em constante guerra e nós somos alvos desta guerra, ele declara: olha, ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Sabe, queridos, apesar de toda a perseguição, de toda a afronta, de todas as batalhas, Davi declara isso. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabe de tudo que Deus era capaz de fazer. Então ele estava tranquilo. Então é claro que nós não podemos ter o nosso inimigo como algo insignificante. Se tem uma coisa que seria tolice, seria uma tamanha idiotice, seria ignorar que o inferno existe, que Satanás existe, que o inferno está em constante luta contra as nossas vidas. Subestimar o inferno é uma ignorância tamanha. Menosprezar, tratar com desprezo, como se Satanás, como se o inferno não tivesse poder algum, é burrice. É claro que a Bíblia diz que Deus é incomparavelmente mais poderoso que ele, mas ele não é alguém sem poder algum. Satanás não é um ser que deva ser tratado com desprezo assim ao ponto de ignorá-lo, porque ele não está te ignorando. Você pode estar ignorando o inferno, mas ele não tem ignorado a sua vida. Ele não tem ignorado o seu casamento, ele não tem ignorado os planos que ele tem contra os seus filhos, contra a sua filha, contra a sua empresa, contra os seus negócios, contra a sua saúde. Ele não tem ignorado. Você pode estar ignorando, mas ele não. Ele está lutando e ele irá continuar lutando. Então, nós precisamos entender que as nossas decisões, elas têm muito peso no nosso amanhã. Se decidimos conforme a direção e orientação de Deus, teremos um futuro garantido
Poderemos ter a tranquilidade que Davi teve. Falei, não, eu estou tranquilo, eu confio no Senhor. Enquanto eu estiver vivo, Deus vai cuidar de mim, porque todas as minhas decisões e tudo aquilo que eu tenho feito conforme a direção e orientação de Deus. Mas o fato é que muitos, infelizmente, têm deixado de confiar em Deus, têm deixado de andar conforme a orientação de Deus e têm se frustrado terrivelmente. Têm estado em verdadeiras areias movediças de problemas, de lutas, não conseguem sair dos buracos da vida, não conseguem sair dos ciclos viciosos de sofrimento, de derrota, não conseguem se libertar de certas situações porque continuam abrindo suas vidas para ataques do inferno e com isso têm se tornado vítimas e escravas do inferno. Quantas pessoas que poderiam estar vivendo uma vida extremamente abençoada, mas têm vivido uma vida de escravidão, porque suas decisões as têm levado para longe de Deus, as têm levado para longe dos mandamentos do Senhor. E com isso, têm deixado a promessa de Deus de lado e pegado caminhos totalmente opostos a isto. Mas enquanto isto, há um povo fiel que ama a Deus, que obedece a Deus, que continua fiel à promessa de Deus, estão vivendo verdadeiras conquistas em meio às lutas e dificuldades. Independente de, mesmo que, eles continuam rompendo e sendo abençoados, porque Deus tem se manifestado na vida de cada um deles. Então, queridos, nós estamos em uma batalha sim. Sabemos que o nosso Deus é poderoso sim, mas o nosso inimigo também não é nenhum bobo. Mas se nós permanecermos em Deus, como o próprio Jesus disse, se as minhas palavras estiverdes em vós, então isso vai fazer toda a diferença. Mas se nós decidirmos caminhar por nossa própria conta e risco, certamente vamos colher momentos extremamente desagradáveis nas nossas vidas. E as consequências serão inevitáveis. Então, a nossa fé deve agradar o coração de Deus. A nossa vida deve ser uma busca constante de proximidade com Deus, de confiança em Deus, plena, nos planos, nos propósitos e em sua vontade para as nossas vidas. E por mais estranho que te pareça, por mais sem explicação que seja, eu quero te dizer uma coisa, os planos de Deus ainda continuam sendo os melhores para a sua vida. Se você aprender a confiar de fato na soberania de Deus, Ele não só te livrará de todo o laço do passarinheiro, de toda a armação do inferno, mas também te levará a uma vida de vitória mesmo em meio às batalhas. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de entrega. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. A entrega dele custou a sua própria vida. E nós precisamos aprender a confiar que esta entrega pode fazer toda a diferença nas nossas vidas se nós confiarmos nela. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus ouvintes, daqueles que têm ouvido o canal Café com Deus, daqueles que têm feito deste canal, ó Deus, um momento de crescimento espiritual, de transformação de mente, de conduta, de ações, de vida. Que o Senhor os abençoe nesta manhã. Pai, que esta palavra possa ser, ó Deus, um rema, uma palavra que venha dar destino, direção para a vida dos teus filhos. E que todo ataque, todo levante do inferno, toda tentativa de destruí-los, ó Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Mas que esta palavra, Senhor, venha a ser o norte do Senhor para a vida dos teus filhos, os dirigindo e os abençoando em tudo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta sexta-feira, ao longo de todo esse dia.
e que Deus te conceda um ótimo final de semana, que seja de muito descanso, de muita paz, de muita alegria. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus.